a tendência da amônia no mercado e tende a diminuir por causa do risco e tende a aumentar por ser um fluido mais ecológico. Boa pergunta, hein, Diego? Muito boa pergunta. Exatamente isso. Na verdade, existe, né, a amônia como fluido refrigerante, é um baita fluido refrigerante. Tem várias características positivas. O calor latente de refrigerar, o calor latente de evaporação dela é enorme. O que significa? Né? O calor latente sendo enorme e você tendo uma densidade também adequada. Significa duas coisas. Número um, você precisa de menos massa de fluido para tirar muito mais calor. Consequentemente, menos massa de fluido com uma densidade adequada, tubulações menores, equipamentos menores. O cara vai falar, porra, mas eu fui numa indústria e eu tenho lá... O cara tem 10 compressor com 600 cavalos cada um lá em Cachoeiro do Macacu, lá na cervejaria. Falei, porra, mas como que eu vou lá na Refri Rio, né, que é a cervejaria lá a Brahma, né, Brahma Rio? Como que pode ser pouco isso? Cara, imagine se você estivesse usando um halocarbonado. Era 30% mais, 20% mais. Caraca, então fisicamente isso se torna prejuízo. E sim, na verdade, por conta do fluido refrigerante, a amônia ter essa característica, ter um alto calor latente, ter, né, um volume específico adequado, você acaba tendo tubulações menores e você acaba tendo uma vazão menor do que você teria com outro fluido. Então, ele é um fluido muito bom. E aí, pegando esse gancho, né, usando esse gancho que a gente está falando, e aí a pessoa fala, olha, é tóxico, ele é vantajoso? É vantajoso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso trabalhar com tecnologia, eu preciso ter treinamento, eu preciso ter educação, eu preciso ter equipamentos de segurança, eu preciso ter, né, responsabilidade, como tudo. Sim, Na verdade, sim. né, tudo que você vai trabalhar, né, dentro dessa questão da refrigeração industrial, né, e voltando, né, para a questão do fluido refrigerante, né, amônia, até usando a pergunta, o que é tendência? O fluido refrigerante amônia é um fluido que ele é chamado fluido ecológico. O outro fluido ecológico, né, ou um fluido natural, seria o CO2. Só que você tem um problema, o CO2, você teria ele numa condição para utilização ou sob pressões muito altas ou temperaturas muito baixas. Para uma condição de ultracongelamento, o CO2, né, na parte de alta dele, a pressão dele é muito grande. Significa o quê? Tubulações com emparedamento maior, válvulas de emparedamento maior, tudo muito mais caro. Recentemente, um amigo nosso, de um frigorífico muito grande de bovinos, ele tinha a intenção de trocar o sistema de amônia para CO2, porque o CO2 teria aí um ganho, algo como uns 3% de ganho. Não justificava. Não justificava pelo seguinte, ele teria que fazer o quê? Trocar todo o bloco evaporador. 70% do túnel de congelamento é bloco evaporador. Quer dizer, um túnel de congelamento de 10 milhões, você vai gastar 7 milhões em trocando o evaporador. Por quê? Porque o emparedamento, a classe de pressão que você vai trabalhar para esse CO2, ele é o quê? Muito mais alta. Consequentemente, não justificava. Ele nunca ia dar payback, nunca ia dar Sim. retorno de investimento. Então, o CO2, nesse aspecto, mesmo sendo muito legal, um excelente fluido refrigerante, dentro da refrigeração industrial, nem sempre ele casou. Exatamente pelo tipo de pressões e temperaturas que a gente trabalha. Então, assim, Mestre, ele como sendo um fluido natural. só uma dúvida. No caso, por ser muito denso também a amônia, ela não tem uma pressão elevada? Bom, o que tem é exatamente o seguinte, vamos lá. A amônia, numa condição de menos 35 graus, ela está numa pressão de saturação de 0 graus, de 0 bar. Então, o que significa? Né, a menos 35 graus, eu estou a 0 bar de pressão. A 13 bar de pressão, eu estou a quê? 35 positivo. Se você for pegar em fluido refrigerante um halocarbonado, no geral, ele também está 20% mais de pressão. Então, ainda assim, a amônia ela consegue trabalhar numa baixa pressão, que significa o seguinte: se eu estiver trabalhando num sistema de congelamento, em congelamento eu consigo estar o quê? Numa temperatura de menos 35 e numa pressão ainda zero ou positiva, o que significa que eu não estou trabalhando em vácuo. Ao mesmo tempo, Entendi. se eu estiver trabalhando numa condensação, eu estou trabalhando numa condensação de 13 bar,
e ainda assim a temperatura é o quê? 35 graus. Se eu fosse usar, por exemplo, um halocarbonado, eu teria essa mesma condição para condensação numa pressão 10, 15, 20% mais alta, dependendo do fluido. O que significa o quê também? Taxa de compressão maior. Isso que eu ia perguntar. O compressor ele teria que trabalhar o quê? Numa taxa de compressão menor. Então, a amônia, ela é legal por quê? Número 1, alto calor latente de evaporação. Vai ganhar muito calor, consequentemente eu preciso menos massa. Ela vai ter o quê? Um volume específico adequado. O que significa? Quando ela evaporar, eu não vou ter um volume tão grande. Então, vou ter tubulações menores. Uma infraestrutura mais baixa. E número 3, as relações de pressão dela, entre pressão de evaporação e pressão de condensação, elas não são tão altas. O que significa que a taxa de compressão do compressor, a energia requerida é mais baixa. O que significa? Significa que eu tenho um coeficiente de performance trabalhando com amônia muito maior. Eu ganho muito mais calor e pago muito menos em energia para fazer refrigeração com amônia do que eu teria para fazer com qualquer outro fluido. Ou seja, mestre, para a galera que está do splitinho, ela consegue ter uma diferença de temperatura de evaporação e condensação muito ampla com uma diferença de pressão reduzida.